Comunica desta semana está em ritmo de eleições e vai falar um pouco como as campanhas evoluíram e como as pessoas são influenciadas para escolher os seus candidatos. Bem, em primeiro lugar, elas ficaram mais caras, né? O eleitorado se expandiu, se tornou mais heterogêneo. Então, hoje em dia, as campanhas têm que investir muito mais para descobrir, afinal de contas, em quem esse eleitorado vai votar. Não, a gente pode dizer que os partidos hoje, a atividade deles não deixa nada a desejar a atividade, por exemplo, de uma agência de publicidade por conta disso. Quando o eleitorado era um eleitorado de tamanho limitado, você podia fazer uma campanha baseada no boca a boca. Hoje o boca a boca não funciona mais. Você precisa desempenhar, utilizar os meios de comunicação de massa, por exemplo, para atingir esse eleitorado que é muito grande e muito diverso. Pessoas diferentes têm motivações diferentes para escolher o candidato ou a candidata. Eles podem escolher com base na percepção que eles têm a respeito do desempenho econômico do país. Eles podem votar com base numa política social específica, no Bolsa Família, por exemplo. Eles podem votar com base numa afinidade ideológica, partidária. Então, escândalo de corrupção não importa, eu voto nesse partido e ponto final. Ou eles podem votar por conta de vínculos personalísticos com o próprio candidato ou candidata. Eu estou engajado na campanha desse candidato, ou eu dependo, o meu emprego no funcionalismo depende desse candidato e assim por diante. Então, eleitores diferentes possuem motivações diferentes para o voto. Não existe motivação certa ou errada, existem motivações baseadas em valores distintos. Agora eu vou falar com alguns alunos para saber quais os critérios eles estão utilizando para a escolha dos seus candidatos nessas eleições de 2014. Não ter um nome vinculado a nenhum tipo de escândalo, né, e ter trabalho realizado, né, antes de ser candidato. Acho que isso é muito importante. Eu vejo primeiro as propostas deles e eu busco também um pouco do histórico, do que eles já fizeram, do que se eles já concorreram alguma vez ou não. Basicamente está sendo isso. Acho importante a gente avaliar as propostas e também a afinidade, porque a gente tem que votar em alguém que tenha a ver com os nossos ideais. Pesquisar por notícias relacionadas aos candidatos que estão hoje, através de acontecimentos anteriores, né? A sua gestão, se ele está, por exemplo, sendo um candidato reeleito, a questão de você procurar situações que aconteceram anteriormente. Eu acredito que a partir do momento que você conhece o candidato pelas suas próprias ferramentas sociais, onde o espaço é maior, né? Temos as questões dos partidos nanicos, né? Cujo tempo na televisão, no rádio é menor, então pelas mídias sociais, Facebook, YouTube, os blogs, o Fotolog, etc., você tem um conhecimento muito mais profundo desses candidatos e dos principais também. Nem todos são cientistas políticos, nem todos trabalham, analisam os candidatos a partir de categorias propriamente políticas. Em geral, o eleitor comum, ele classifica e analisa os políticos com base nas categorias que ele possui na sua própria vida. Categorias de pai, de mãe, de patrão, de jovem, empresário bem-sucedido. Então, são essas categorias que são aplicadas também aos candidatos e candidatas. Então, eles tentam, de alguma forma, emular justamente essas categorias. É a mãe ou o pai dos pobres, o gerente, aquele que vai fazer uma revolução gerencial no Brasil. Enfim, eles aproveitam ou vinculam já a sua imagem a essas categorias pré-existentes na cabeça do eleitor ou da eleitora.